Toda honra e glória a Jesus Cristo de Nazaré. É por Ele que eu estou aqui essa noite. Um dia Ele me resgatou de um lamaçal. Hoje não é o dia para contar meu testemunho, mas teve um ano lá no Sambódromo do AMB, um sábado, 2h30 da manhã, que eu falei: eu rejeito tudo isso em o nome de Jesus. E hoje eu estou aqui para compartilhar o que Ele tem feito na minha vida e na vida de missionários e pessoas que estão trabalhando junto comigo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 9. Nós vamos falar sobre um tema que é surpreendidos pela graça. Usando aí a cidade de Damasco, usando um pouco a conversão de Saulo. É um texto um pouco longo, eu vou usar uma tradução que é a nova tradução linguagem de hoje, mas que você possa também acompanhar na sua Bíblia. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entra na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo, e ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco, e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes?
Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de Jesus o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar, mas certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos, e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda a parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judeia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Amém? Palavras do Senhor. Antes de ir para Damasco, Saulo, carregado das suas verdades, pede ao sumo sacerdote cartas de apresentação para as sinagogas, para dar início a mais uma história, para dar início para a continuação da sua história como inquisidor. Saulo, o paladino da moralidade, onde os seus dogmas, a sua religião, de repente a sua forma de viver como um zeloso da palavra de Deus, era muito mais importante do que seres humanos, muito mais importante do que preservar vidas, muito mais importante do que amar. Quero fazer uma primeira pergunta para os irmãos: quais as verdades que carregamos que nos impede de amar? Quais as verdades que você tem carregado, que tem te impedido de amar e ser um verdadeiro discípulo do Cristo? Se é que podemos falar que nossos achismos são verdades, porque nos dias de hoje a religiosidade tem nos cegado. Saulo era religioso, zeloso, conhecedor das escrituras sagradas, culto, defendia suas crenças com unhas e dentes. Você conhece gente assim? Que defende mais a sua denominação do que o Evangelho de Cristo? Pessoas que defendem mais o seu posicionamento político partidário do que o Evangelho de Cristo? Pessoas que defendem mais o seu time de futebol do que o Evangelho de Cristo? E o Evangelho é viver o discipulado de Cristo, para Cristo, por Cristo. E o que importa é Cristo e a sua obra de salvação. Mas quando Cristo nos encontra pelo caminho, tudo muda. Amém? Quando somos surpreendidos pela graça, tudo pode mudar ou não. Você lembra de quando Cristo te encontrou pelo caminho? Você lembra da sua conversão? De quando o Espírito Santo falou ao teu coração e você falou: eis-me aqui, ou não? E quanto tempo se passou de lá para cá? Quantas promessas você fez naquele dia? Você lembra? Você tem escutado a voz de Cristo ou apenas ouvido essa voz? Porque escutar é dar atenção, é estar pronto, é atender o chamado. Ouvir é como ouvir o barulho do vento,
ou dessa cascata que está aqui atrás de mim. Eu falei de manhã. Apenas estou ouvindo, não estou escutando. Há uma grande diferença. Precisamos urgentemente escutar a voz do Mestre. Nós precisamos, quanto à igreja, a comunidade de fé, escutarmos a voz do Mestre e atendermos o chamado, para sermos discípulos e não mais religiosos. Precisamos mudar. Para que haja mudança é necessário querer escutar essa voz e dizer: eis-me aqui, para deixarmos de sermos religiosos e tornarmos discípulos. Escutar e dar atenção a essa voz é atender o Mestre, para que as escamas da religiosidade caiam dos nossos olhos. Quais as escamas estão nos seus olhos nessa noite? Assim, para não vivermos mais uma graça barata, mas a graça preciosa, nós precisamos viver a graça preciosa, não uma graça barata. Mas Marcos, graça é graça. É favor imerecido, não é isso? Eu não mereço, mas recebo? Não é isso que nós aprendemos? Quando falo de graça barata, falo de algo que ganhamos, mas não valorizamos. Sabe aquele presente caro que você deu para o seu filho e ele quebrou? E ele acha que você vai lá e vai comprar outro? Sabe aquela herança ganhada e desperdiçada com a jogatina, com as coisas do mundo? Sabe aquilo que o filho pródigo fez com a herança do pai? É isso que fazemos quando não damos valor ao sacrifício vicário de Cristo na cruz. A graça barata, irmão, se resume em uma vida sem discipulado, uma vida sem cruz, sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Uma vida em que estamos aptos a justificar o pecado, mas não o pecador. Uma vida onde não nos custa nada para viver o Evangelho. E a cada dia a igreja vai tomando a forma deste mundo. A graça barata nos leva a uma vida cristã confortável. Hoje tem sido comemorado em várias igrejas, eu estava vendo hoje no meu Facebook, o dia da igreja perseguida. Hoje o pastor de manhã falando, louvando a Deus, porque aqui no Brasil não temos perseguição, porque podemos estar com as nossas portas abertas para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém por isso, glórias a Deus por isso. Mas isso tem nos deixado cristãos preguiçosos, porque a gente não tem lutado pelo Evangelho. A graça barata é uma vida de religiosidade, onde os nossos eventos são muito mais importantes do que as almas quebradas. A graça é barata porque ela não nos impulsiona a compartilhar, mas a reter. Isso é meu, é minha igreja. Sabia disso? Minha igreja. Esquece que é nossa igreja. Nosso Deus, o pão nosso de cada dia. Porque o Pai é nosso. E o que quer dizer a graça preciosa? Que nós temos que almejar, que nós temos que valorizar e buscar todos os dias. A graça preciosa, irmãos, é o Evangelho sendo e fazendo discípulos do Cristo, onde nos custará a vida, nos custará tudo, tempo, esforços, dinheiro, como custou para Saulo, os apóstolos, a igreja primitiva, os fundadores da IPI do Brasil, os fundadores desta comunidade de fé. É preciosa porque condena o pecado, e é graça porque perdoa e justifica o pecador. É preciosa porque foi preciosa para Deus, ou não custou nada para Deus? 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por preço. Foi a vida do Cristo, do seu Salvador naquela cruz. Ele morreu a minha morte e a tua morte.
para que nós invadamos realmente esse mundo e preguemos a boa notícia aos quebrados de alma. É preciosa porque nos impulsiona uma vida devocional, leitura da palavra, oração e ação, a praxis, a prática do Cordeiro Imaculado. Eu falei de manhã e gostaria de repetir isso aos irmãos nessa noite. Nunca eu vi na história desse país tanto crente brigar por causa de política. Nunca vi. Tantos irmãos não falando mais um com os outros por causa de coisas políticas. Sendo que nós teríamos que brigar pelo Evangelho. Se Jesus Cristo de Nazaré estivesse entre nós, Ele estaria lá no Senado, junto com a nossa bancada evangélica, ou Ele estaria na Cracolândia de São Paulo, ou pelas ruas de Marília cuidando do povo. Aonde você acha que Jesus Cristo de Nazaré estaria nesse exato momento? Cuidando da viúva? Entrando num prostíbulo lá no centro de São Paulo e falando: vem filha, vem, porque eu te amo. Não podemos mais viver essa graça barata. Precisamos viver a graça preciosa e dar valor ao sacrifício de Cristo naquela cruz. Precisamos parar com essa desunião e caminharmos numa única direção. Numa única direção. Pregar a boa notícia por essa cidade. Amém? A graça preciosa te impulsiona a compartilhar não só as suas posses, mas a sua vida. O que você tem compartilhado? O que você tem compartilhado? Porque às vezes nós trazemos os nossos dízimos e ofertas à casa do Pai e achamos que é apenas isso. Deus não precisa do seu dinheiro. Na Missão Sena, onde eu trabalho como missionário em tempo integral, já vi várias situações. O que nós menos precisamos lá é de dinheiro. O que nós mais precisamos é de gente. Porque nosso Deus é o Deus da provisão. É o Deus da provisão. Deus que tem movido pessoas para nos abençoar. Como essa igreja também, como essa comunidade de fé que tem nos abençoado no acampamento para travestis. Marcos, evangelizar travesti, garota de programa. Eu estava vendo essas crianças aqui, e na hora que o pastor estava orando, eu falei: Senhor, em nome de Jesus, livre essas crianças de abuso. Livra. Os travestis que nós trabalhamos no centro de São Paulo, 99% foram abusados quando crianças. Crianças que estavam até na igreja. Tem crianças que foram abusadas dentro da igreja. E o abismo chama outro abismo. É aí quando você vê um travesti passando do seu lado, uma garota de programa, o que você fala? Olha lá. Mas não sabe que ali teve uma infância quebrada pelo abuso. E quem que tem que ser resposta para essas pessoas? Quem que tem que tocar nessas pessoas? Somos nós, irmãos. Somos nós. Os anjos gostariam de fazer o que compete a nós, mas é um privilégio nosso servir. É um privilégio. Você entende isso, que é um privilégio? Eu gosto muito de um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, e eu queria ler uma parte do livro dele, que eu coloquei, que a graça preciosa é a graça como templo de Deus, que deve ser protegido do mundo, que não pode ser lançado aos cães. Por isso, é graça como palavra viva, palavra de Deus, por Ele próprio proferida, conforme lhe agrada, e chega até nós como o gracioso chamado ao discipulado de Jesus, como mensagem de perdão ao espírito angustiado e ao coração despedaçado.
Irmãos, imaginem, hoje eu perguntando de manhã, essa igreja tem 600 membros. Não é a minha realidade lá de São Paulo, a minha IPI tem 50. IPI Ebenezer. 600 membros. Imagine se esses 600 membros, cada um aqui discipulasse uma pessoa. Durante um ano. Eu não estou falando para você sair evangelizando milhares de pessoas, não. Eu estou falando para você evangelizar uma pessoa, discipular uma pessoa. Ler a Bíblia junto, orar junto, escuta, porque a gente quer falar tanto. E hoje as pessoas precisam de bons ouvintes. Uma pessoa. Ao longo de um ano. Ano que vem, quantas pessoas estariam aqui? Às vezes poderia ter mais 600 ou 10 pessoas, mas vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Nós temos um grande problema enquanto a igreja, que a gente quer trabalhar com números. Mas quem convence essas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Mas compete a nós pregarmos o Evangelho. Quantas vezes você foi surpreendido por essa graça preciosa? Que ela falou o teu coração e falou, vai lá, prega o Evangelho para ele. Ora pelo teu colega de trabalho. O que você fez às vezes? Senhor, não é comigo, manda outro, Senhor. Vou falar para o pastor visitar aquela família. O diácono, não, tem que ter um ministério de visitação na igreja, pastor. Você que tem que visitar o quebrado de alma. Você que tem que visitar. Você que tem que abraçar. Você que tem que tocar em gente. Quebrar essas barreiras. Que as escamas realmente caiam dos nossos olhos. Como caiu também de Ananias. Ananias era um preconceituoso ou não? Nós sempre falamos de Saulo e esquecemos de Ananias. Ananias foi convidado pelo Senhor para ir lá chamar Saulo, o inquisidor, de irmão. Imagina o político que você mais detesta. Conseguiu imaginar? Deus fala no seu coração agora e vai lá, toca nele, chama ele de irmão. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Mas o que a gente faz? Nos tornamos os paladinos da moralidade. Onde os nossos achismos, as nossas certezas, as nossas liturgias são muito mais importantes do que salvar as almas. Falei uma historinha de manhã. Eu não dirijo. Acho que Deus me poupou de eu não infartar dirigindo, porque eu sou meio acelerado. Não tive o problema da gasolina, ó. E aí eu estava falando que eu estava lá em São Paulo, perto ali da Ricardo Jafé, tem um shopping chamado Plaza Sul. Estava eu, minha esposa e minha filha. Sou casado com a Margarete. Esse ano nós vamos fazer 25 anos juntos. Apesar de eu ter essa carinha de 18, sempre vem essas risadas realmente. Tenho 46 anos. Tenho uma filha Beatriz, vai fazer 17 agora, em setembro. Uma princesa. Está namorando, irmãos. Eu tive que tocar no Luiz Eduardo. Deus quebrou isso em mim, viu, pastor? Os ciúmes. Estava com a minha esposa ao lado do shopping, esperando um ônibus para irmos para casa. E tinha um morador de situação de rua deitado num banco. Deitado ali num banco. Chegando perto do ponto de ônibus, nós vimos todas as pessoas afastadas do ponto de ônibus. Todo mundo afastado. Eu cheguei para minha esposa e falei, nossa, que estranho, ninguém está perto do ponto, né? Todo mundo está fora, tinha uma marquise. Ela falou, Marcos, o cheiro está muito forte. Imagina um morador em situação de rua, às vezes a pessoa fica aí dias, semanas sem tomar um banho.
Como eu trabalho com eles, eu falei de manhã, o pessoal deu risada. Eu falei, o meu nariz já está meio cauterizado, então eu não senti muito o cheiro, né? Mas aquela situação me incomodou demais. E toda vez que algo me incomoda, eu escrevo, né? E eu entrei dentro do ônibus e comecei a pensar. Falei, meu Deus do céu. Imagina se a alma de todo mundo que tivesse naquele ponto de ônibus tivesse cheiro. Então imagina se a minha alma, a sua alma, nesse exato momento tivesse cheiro. Qual o cheiro que estaria sendo exalado nesse exato momento? O bom perfume de Cristo ou a podridão do nosso eu? Das minhas vontades? Essa igreja tem sido abençoada, ou não? As famílias dessa igreja têm sido abençoadas. É nítido ver isso. Mas nós podemos muito mais. Essa igreja tem que se tornar uma igreja missional. Eu falei de manhã, ela já é uma igreja missionária. É uma igreja que tem enviado missionários, sustentado missionários no campo, ofertado para trabalhos de relevância, como o acampamento para travestis da Missão Sena. Mas eu e você precisamos ser relevantes aqui, ó, nesta rua. Já viu aquele canto? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus? Vamos nós trabalhar, somos servos. Nós precisamos trabalhar. Não é ação social e diaconia da igreja, não. Quem tem que tocar nas pessoas somos nós. Trabalhar com a prevenção. Na Missão Sena nós temos uma creche, atendemos 30 crianças. Essa igreja pode ter uma creche, mas a qual não seja terceirizado o trabalho, mas que vocês sejam os professores. Quantos professores de escola dominical das crianças temos aqui que são homens? Geralmente nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Precisamos do referencial masculino para os nossos filhos. Depois a gente reclama que a homossexualidade tem invadido as nossas casas e as nossas igrejas. Precisamos ir atrás da graça preciosa. E assim, fazemos discípulos do Cristo, não religiosos. Precisamos de um avivamento. Amém? A igreja brasileira precisa ser avivada. Hoje eu falei de manhã. Meu maior campo missionário não é a Cracolândia de São Paulo, mas é a igreja evangélica brasileira. Este hoje é o meu maior campo missionário. Deus falou, você precisa orar por trabalhadores, e nós temos orado por trabalhadores. E os trabalhadores estão aqui. Aqui. Mas precisamos quebrar urgentemente o paradigma da religiosidade, da inércia. Ah, eu não tenho tempo. Tem sim. Imagina se Cristo falasse que não tivesse tempo para ir para a cruz, hein? Esse avivamento é pessoal, é no seu coração. Às vezes a gente quer também cobrar da igreja. A igreja precisa se avivar. E você tem orado por esse avivamento? Você quer se avivar? Você quer pregar o evangelho? Você quer resgatar, tocar em almas? Deixar cair as escamas de pessoas que estão cegas pelo álcool, pelas drogas, pelo dinheiro, pelo calvinismo, ou não? Esquecemos de Jesus Cristo vivo e encarnado, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos de um avivamento. Amém? Pastor, não quero me alongar. Tem tempo? Queria só passar um documentário. A Missão Sena fez 30 anos esse ano. 30 anos, por graça e por misericórdia, tocando em gente. Vemos milagres todos os dias acontecendo naquele lugar. Jesus Cristo é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Queria compartilhar com vocês esse vídeo. Depois eu vou cantar uma canção para a gente encerrar. Deus abençoe vocês.
Eu estava sozinha, com fome, toda suja, de tanto ficar sentada nas calçadas fumando pedra a noite toda. Cabelo duro, todo zoado, toda bagunçada, com saudade da minha família, querendo morrer. Tava mesmo mal. Eu ganhei desfile, eu fui Miss Londrina, eu fui Miss Santa Catarina, eu desfilava escola de samba. Eu tinha prêmios como aquela vida que eu tinha. Mas quando apagava a luz, meu amigo de Deus, sabe? Sem a minha mãe, sem meu pai, sem o respeito dos meus irmãos, entende? Sou de Londrina, eu fazia ponto, né? Vivia a homossexualidade lá. Eu nasci em São Paulo mesmo, sou da Zona Leste. Logo com 15 anos eu acabei saindo de casa, né? Comecei a vir aqui pra cidade, pro Parque Dom Pedro. Saí do Parque Dom Pedro, daí eu vim aqui pra Estação da Luz. Comecei a andar aqui, no jardim, no Parque da Luz. E aqui eu comecei a usar o crack, a pedra mesmo. Aí foi o fim de carreira total. Porque aí é relaxo, aí acabou. Porque o crack, ele detona. Se eu tivesse um pouquinho de amor próprio, quando o crack entra, acabou. Porque aí desanda, daí a pessoa não liga mais pra nada. Aí eu já não ligava mais pra nada, só queria crack. Teve a fase da minha vida que eu ganhei muito dinheiro, entendeu? Mas uma coisa que é igual é a solidão. Do início dessa vida aí, no meio dessa vida aí e no fim dessa vida aí. De tudo isso aí que eu vivi, sabe? Sempre estive sozinho, entende? Porque quando eu tava com dinheiro, eu tava rodeado de amigos. Vamos beber, vamos festar, vamos se drogar. Só que o que acontece? Quando o dinheiro acabava, tava eu lá sozinho de novo, entende? Sozinho mesmo. E teve uma noite que eu acordei, tava o sol quente. Quando eu olho, me dou por conta, eu acordei jogado no meio fio. Sabe o que é meio fio? Aqui também é meio fio. Eu tava deitado no meio fio, nu, sabe? E a chuva me molhando. Entende? Poxa, eu comecei a beber, eu tava rodeado de amigos. Eu tava numa casa noturna de luxo. E eu acabei na sarjeta. Teve dias de eu ter vontade de não acordar. Quando eu acordava na rua, eu pensava, ainda tô viva. Acordei de novo, tô viva nesse mundo ainda. Ai, não queria mais. Era assim, vontade de morrer mesmo, entendeu? Tinha muito. Naquele dia eu tava muito mal, porque eu tava com fome. Eu tinha ficado acho que uns 3 dias direto usando droga, sabe? Direto assim, sem dormir, sem comer, só na droga. E aí, uma hora o corpo não aguenta mais. Aí amanheceu o dia e eu ainda na rua. E eu já estava indo na igrejinha, né, na população de rua. Então bateu uma depressão, bateu uma tristeza tão grande. Aí eu me lembrei de Deus e me lembrei que eles tinham as meninas, o povo, os missionários. Na época eles falavam que Deus gostava de mim e que aquela casa lá de recuperação ia cuidar, eles iam cuidar de mim. Aí a primeira vez que eu falei com Deus, nunca. Eu já tinha 36 anos até aí, nessa época. Aí eu olhei pro céu assim, eu lembro. Eu falava assim, Deus, por favor. Eles falaram que o Senhor gosta de mim e falaram que o Senhor me ama, que o Senhor pode cuidar de mim. Dá um jeito na minha vida, por favor. E assim. Falei, dá um jeito que eu não aguento mais. Não aguento mais.
Falei isso pra ele. Falei bem assim pra ele, eu não aguento mais. Eu conheci a Missão Sena através dos missionários da Missão Refúgio de Londrina, o Tom e o Coyote. Eles tinham um ministério que eles iam na rua, levava café, levava chá. E eu tinha passado por um acidente, tentaram me matar e eu cheguei muito machucado. E eles me desafiaram a vir para São Paulo, né, me internar, porque não era só a prostituição, mas eu bebia demais, eu usava todos os tipos de drogas que você imaginar, eu usava. E eu topei o desafio de vir, né? Quando chegou aqui, fui encaminhado para o acampamento dos travestis que tinha na época. Fiquei, acho que um final de semana todinho no Shalom, onde foi o acampamento, né? E quando eu cheguei na Missão Sena, nesse acampamento dos travestis, eu fui tratado como gente, né? E me amaram sem querer algo em troca, sem querer meu corpo em troca, sem querer usufruir algo de mim, né? Só que eu sempre fui muito marrento, né? E na época eu não queria falar com ninguém, entendeu? Então eu só ficava tomando café, era o acampamento inteiro tomando café, eu não queria participar de nada. Só que eu tava assistindo, eu tava prestando atenção em tudo que tava acontecendo. E aquilo foi o que me tocou, né? E depois, lá no Shalom, eu aceitei o desafio de me internar na fazenda e fiquei 1 ano e 9 meses. Depois de 5 meses e meio, alguns obreiros já me conheciam. Aí eles me viam aqui na rua. Eles me viam aqui na função. Aí o João Carlos foi um que me encontrou, eu não queria voltar, pastor. O outro foi o Cido, também eu não quis voltar. E o outro foi o Christian. Aí o Christian, ele foi assim, as meninas me chamaram, eu tava aí na rua. Aí as meninas, tem um rapaz lá no bar, lá bonitão, lá te chamando. Eu falei, bonitão? Tá bom, vou lá. Cheguei lá, era o Christian. Falei, é você que tá aí me esperando? Ele é. Eu falei, não quero falar com você não. Ele quer assim, volta aí. Me catou pelo braço, fez eu sentar. Hoje eu sabia o que ele ia falar. Pra mim voltar pra fazenda, não sei o que lá e tal. Falei, não, você não quer falar. Ele quer sim, vem cá, senta aí. Eu sentei. E eu, tá bom. Hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. Aí no outro dia, eu realmente fui. E aí quando eu cheguei lá, muitas regras, né? Além de largar, ter que deixar a droga, que o crack tinha dominado, assim, e ainda ter que obedecer regras. Ir pra enxada, sabe? Ler a Bíblia, e naquela época era joelho, meia hora de joelho de manhã e meia hora de tarde na casa. Tudo muito louco, mas eu só peitei aquilo porque eu queria mostrar que eu também era capaz de suportar aquilo. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Mas depois que eu comecei a ouvir as coisas que eu ouvi na fazenda, eu queria mais contato com aquele Deus que foi me apresentado. Você tá entendendo? Ele me mostrou que eu não precisava de ninguém, que eu não precisava chamar atenção. Eles falaram coisas pro meu bem, não era pro bem deles. Eles estavam investindo na minha vida, sabe? Com palavras, com amor, com disciplina também, mas com amor, com abraço. E do jeito que eu era, do jeito que eu tava. Não fizeram nenhuma acepção, não fizeram acepção da minha vida. Quando me surgiu, falou assim, não, você vai pra casa da família. Me assustou, porque aqui fora eu já ia estar saindo sozinho, eu ia arrumar emprego, eu ia lidar com aqueles que não falam a mesma língua, entendeu? Então eu fiquei com muito medo. Porque na fazenda eu me sentia seguro, né? Ninguém me toca, ninguém, né? É muito respeitado, eu era do louvor, eu participava das decorações, então eu fui protegido dentro da fazenda Juquitiba, Nova Aurora, né? Olha, lá na fazenda eu me apaixonei por uma pessoa. E ele também, o Felipe. E ele também era aluno, e eu também. Então eu tinha, assim, a minha expectativa aí era de continuar andando com Deus, mas me casar. Como eu tinha essa expectativa com ele, eu não estava
não tinha perigo de eu querer usar a droga, de eu querer vir para cá, para Cracolândia, porque ele estava lá na Casa Família, eu queria ficar também na Casa Família e a gente queria ficar comportado para poder conseguir o consentimento dos líderes das casas, família, para casar. E a gente conseguiu. A gente casou mesmo. A Sena fez o nosso casamento. Casei de vestido de noiva. Eu fui protegido de outra forma também, entende? Porque assim, quando eu cheguei na Casa Família, tinha o Marcelo e a Denise Fregnani, né? Que é um casal de missionário da igreja que eu sou membro hoje. Eles eram super pais. Eles me deram a vida que eu não tive, com meu pai nem com a minha mãe, entende? Então a Denise muito conselheira, o Marcelo sempre junto. Então eu tinha com quem desabafar, sabe? E ele, com maior elegância, cheio de Deus e cheio da unção de Deus, ele sempre me respondendo, ele sempre pronto a orar, sempre me ajudar. Então eu fui protegido também na Casa Família. O Felipe, ele morreu. Infelizmente, a gente só ficou 3 anos e meio casado. Infelizmente, nós não continuamos juntos porque ele decidiu voltar para as drogas. E eu falei para ele, eu já escolhi Deus e não adianta, eu não vou com você. Eu não vou voltar para a droga. Deus, ele sempre foi me dando forças, mesmo no meio das adversidades. Quanto mais adversidade chegava para mim, mais Deus me dava força. Olha, a Missão Sena sempre teve presente. De novo eu puxando o saco da Missão Sena, né? De novo. Mas a Missão Sena sempre teve presente nessa caminhada, né? Porque eu fui trabalhar fora, eu fui morar fora, morei no Rio de Janeiro 3 anos, trabalhando numa empresa lá. Só que eu sempre ligava, nas minhas férias, em folgas, eu voltava para São Paulo para ficar com o povo da Missão Sena. E depois que Cristo entrou na minha vida, depois que Deus mudou a minha vida, não me deixaram sozinho mais, entende? Ou seja, eu sempre estive respaldado nas questões. Então de verdade é uma família que me abraçou, né? Essa família, Cristo em nós. Eu fui missionário primeiro numa missão Remos, em Santo André. Fiquei com eles 3 anos. Aí depois tivemos uma conversa e eu vim ser missionário na Missão Sena. Se eu não me engano, faz 3 anos que eu tô aqui. Não, 2 anos, porque 1 ano foi fazendo estágio, né? 2 anos que eu tô na missão, como missionário. Eu sou coordenador da Casa Família, onde um dia eu fui morador, fui aluno, hoje eu sou o coordenador. Eu já vim para a missão, assim, para o estágio, eu já tinha esse sonho. E hoje eu sou missionária aqui já há 12 para 13 anos. Agora eu estou fazendo auxiliar e técnico de enfermagem. Passei por todos os processos, né? Mesmo fazenda, Casa Família, já fui líder na fazenda, já fui líder na Casa Família também. Aqui eu trabalho com as garotas de programa junto com a Edileuza. Isso que a gente vive aqui, na essência, é natural de você. Tem que acontecer. Se você diz que hoje eu caminho com Jesus mudou minha vida, então a tua vida vai transpirar isso aqui, sabe? Tocar em pessoas, um sorriso bonito, ser uma pessoa agradável. É Jesus isso, entende? Então a minha percepção mudou totalmente, porque Ele já é agradado de nós, né? Porque Ele se deu, mesmo eu não podendo... Eu não posso fazer nada, não posso comprar, não posso pagar minha salvação, e Ele foi lá e se jogou no madeiro por mim, entende? Isso mostra, eu acho que Ele está muito feliz comigo, com a gente, né? Se você me perguntasse, e talvez até com alguma razão, onde estava Deus? Onde estava Deus no dia da vergonha? No dia do medo, do abuso, da incerteza, no dia da depressão, do choro, da fome, da solidão, onde Ele estava? Onde Deus estava quando os quartos se tornaram prisões?
quando esquinas se tornaram pontos, pontos se tornaram cicatrizes e cicatrizes se tornaram memórias. Onde ele estava? Se você me perguntasse, e acho até justa a pergunta, bom, eu te garanto, Deus esteve, Deus está, Deus sempre estará aqui. Graciano conta ali no vídeo que sofreu um acidente. Na verdade, o pai dele, quando descobriu que ele estava se prostituindo, mandou uma surra nele, quase matou. Mas hoje, para a honra e glória de Jesus, ele está lá, tocando em gente. Precisamos de intercessores, irmãos. Você possa orar por nós. Orar por nós. E que aqui levante-se missionários para impactar essa cidade. Que essa igreja seja avivada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quero ver tua face, não apenas o que está em tuas mãos. Quero ter o teu caráter e parar de uma vez com essa autocomiseração. Não só falar de Cristo, mas falar com Cristo. Ser humilde, ser humano, ser irmão. De mim começar a mudança no espírito, na alma e coração. Orar, crer, realizar, anunciar a boa notícia. Nossa vontade não importa mais, mas fazer a tua é o que nos move. Despertar do sono profundo da religiosidade, sussurrar nos ouvidos atentos e sedentos que chegou e esta é a hora do verdadeiro avivamento. Quero ver tua face, não apenas o que está em tuas mãos. Quero ter o teu caráter e parar de uma vez com essa autocomiseração. Não só falar de Cristo, mas falar com Cristo. Ser humilde, ser humano, ser irmão. De mim começar a mudança no espírito, na alma e coração. Orar, crer, realizar, anunciar a boa notícia. Nossa vontade não importa mais, mas fazer a tua é o que nos move. Despertar do sono profundo da religiosidade, sussurrar nos ouvidos atentos e sedentos que chegou e esta é a hora do verdadeiro avivamento. Se você gostou, eu gostei da boa música, né? Da mensagem, do apelo que foi feito para essa missão que vai ao encontro de pessoas que geralmente a gente não quer encontrar. Irmãos, música boa, né? Toca bem, né? Mais ou menos, né? Cada um com seus problemas. Se você gostou, nós temos aqui 3 CDs
que o Marcos está disponibilizando, ali na frente, né? Tem uma banquinha, quem entrou ali sabe, tem uma mesinha ali. Se você quer ajudar, ajuda a instituição ou é você que ajuda? Isso. Tá. Irmãos, 3 CDs. Se você pode ajudar, custa R$20. É isso. Participação do Gerson Borges e o Ademar de Campos. Isso. Músicas dele e de outras pessoas também que são músicos. Ajude, R$20. Nós tínhamos... Tem alguma bolsa ainda lá? Só tem uma. Algumas bolsas que foram vendidas hoje de manhã, que eram produzidas pelas internas, isso? Pelas garotas de programa. Bom, fala aqui. Melhor você falar. Tem equipes que saem para evangelizar garotas de programa, tanto no Parque da Luz, como nos prédios de prostituição. Então, toda vez que você vai evangelizar, uma garota de programa, por exemplo, tem mulheres lá com 65 anos se prostituindo. É a 3ª geração que está na prostituição. A avó, a mãe, agora a menina, adolescente de 14 anos sendo aliciada para ser prostituta. Né? E a gente precisa quebrar esse ciclo. Então você fala de Jesus, ela fala, mas eu preciso de um trabalho. A Missão Sena, nós recebemos muita doação de roupa, de jeans, mais roupa feminina do que masculina. Homem não compra roupa. Mulher, aí chega sacos de sapato, as centopeias. E aí que teve uma ideia de customizar. A gente descostura os jeans, elas fazem as bolsas, nós vamos nas igrejas, vendemos essas bolsas e damos todo o dinheiro para elas. Né? E aí nós temos quem costura e quem borda. E na bolsa tem a etiqueta, Garotas em Cena, que você se compromete a orar por essas pessoas. De manhã nós vendemos todas as bolsas, só tem um. Mas a Ana, eu vou passar depois foto das bolsas. Se alguém quiser encomendar, nós podemos mandar para cá. Tá bom? E vai estar ajudando muito as meninas lá. E orem por esse ministério. Amém? Amém. Irmãos, vamos ficar em pé. Nós estamos terminando esse momento. Só lembrando que o culto continua. Amém? A liturgia que Deus tem para nós todos os dias continua. Amém? Se amanhã você acordar, estiver vivo, o culto continua. Amém? Porque Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse culto, por esse ajuntamento, essa assembleia. Nós viemos aqui por causa do Senhor. Nós ouvimos canções, fomos abençoados através das orações, da Tua palavra que foi proclamada. Pai, de um vídeo que impactou nosso coração. E Pai, o Senhor é poderoso para levantar pessoas no nosso meio, para investir neste ministério, para a honra e glória do Teu nome. Precisamos, Pai, ser uma igreja relevante. Uma igreja que enxerga, Pai, sim, os nossos irmãos dos nossos lados, ao nosso lado, saber dos problemas. Nós queremos, Pai, sim, ser uma igreja relevante. Por isso, Espírito Santo, faça esta ação, Deus, nos nossos corações. Converta o nosso coração a um trabalho de prática de justiça, que percebe o próximo, que ama o próximo, e que Jesus seja o responsável por esta ação no meu e no nosso coração. Pai, que sejamos uma igreja diferente, uma igreja que ouve a Tua voz e pratica, Pai, o comportamento do reino dos céus, uma igreja obediente, para a honra e glória do Teu nome. Pai, leva-nos em paz para as nossas casas, cubra as nossas vidas com Teu sangue, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Pai, que o Senhor possa abençoar esse ministério, onde vidas cada vez mais sejam encontradas para a honra e glória do Teu nome, alcançadas, ministradas, discipuladas, a se tornarem pessoas conforme o reino de Deus. Por isso, Pai, cuida de nós, toda a honra, toda a glória deste culto seja devolvido para Ti, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.
nossa primeira mensagem, no domingo passado, baseou-se em Gênesis capítulo